Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, hoje nós daremos aí o início a uma pequena série que será dividida em 2 episódios, 2 capítulos, que se chamará Concílios, série Concílios, que nós vamos tratar aqui historicamente dos concílios que foram feitos aí, né, após a declaração do imperador Constantinos, após o ano de 322, 325 da nossa era, né, sobre tudo que foi votado nesses concílios e tudo que foi feito nesses concílios, para que a gente consiga, de certa forma, entender como algumas doutrinas foram criadas e estabelecidas como regras de fé. Ou seja, muito se fala, né, dentro do judaísmo das halahás, né, que são leis rabínicas, né, que eram alçadas como aí, né, como leis para os homens cumprirem dentro do judaísmo. E particularmente falando, esses concílios da religião, nova religião dita cristã, que começou lá em Inácio de Antioquia, com sua revolta gentílica contra a verdadeira igreja, né? E, ou seja, é a mesma coisa, ou seja, são leis, né, regras, doutrinas criadas por líderes religiosos que, de certa forma, impermeiam, né, a mente de todos os seguidores desta fé chamada cristianismo, da qual temos hoje em dia. Então, esse estudo é um estudo de 2013 que eu vou trazer aqui. Ele vai se dividir em 2 partes e vou explicar primeiramente por quê. Bem, sabemos que para entender um pouco sobre isso é necessário que a gente entenda um pouco sobre a história de Roma. Roma, como república, após, né, uma guerra, após a morte de Júlio César, 2 filhos de Júlio César batalharam pelo poder, que era Marcos Antônio e Augustus. Augustus acabou vencendo e foi coroado o primeiro imperador de Roma, o imperador César Augusto. Isso foi o início ali da dinastia Júlio-Claudiana, né, que contou ali com os 5 primeiros imperadores de Roma, né, que descendiam ou da família dos Cláudios ou da família dos Júlios, que eram as 2 mais importantes famílias de Roma naquele período. Então, temos aí, né, os 5 primeiros imperadores, que foram Augusto, Tibérios, Calígula, Cláudio e, por fim, Nero, que foi aí a dinastia Júlio-Claudiana. E após, né, sabemos que após aí essa dinastia, o Império Romano foi ganhando território, conquistando vários povos que eles chamavam de bárbaros, e se estendeu ao máximo possível. Talvez, creio eu, chegando ao seu estado máximo no período do governador Marcos Aurélio. Só que, né, o Império Romano era muito grande, muitos povos diferentes, de diferentes línguas, de diferentes culturas, e Roma sabia que isso, ou seja, o tamanho do seu império poderia lhe causar a queda. Então, o que aconteceu? No período em que Constantino governou, já existiam algumas manifestações, algumas guerras intestinas internas entre pagãos mitraístas romanos e os chamados cristãos, que era até então a nova religião, formada ali por pessoas como Inácio de Antioquia, Justino, Epifânio, dentre outros considerados aí os pais do cristianismo moderno. E nós sabemos que Roma chegou a um tamanho de poder que o fato do imperador Constantino ter declarado
o cristianismo como religião oficial do Império Romano, aquilo serviu como um tipo de ecumenismo para apaziguar os ânimos de toda a população romana, seja ela romana de sangue, de descendência, ou um povo pagão, né, que foi, de certa forma, escravizado e englobado, né? Ou seja, eles foram naturalizados romanos ou coisa do tipo. Então houve um período em que foi necessário dividir o império em duas capitais. Nós sabemos que houve a capital do Ocidente, a capital política, que ainda era governada pelos imperadores de Roma, né? Tendo como capital Roma, sendo que o último imperador foi Rômulo Augusto, né? Também chamado de Mômilus. E tivemos aí a capital do Oriente, que foi Constantinopla, ok? Sabemos que tudo isso vem ao longo da história. Então, nós vamos fazer essa primeira parte. A primeira parte, nós vamos falar sobre os concílios do Oriente, que no Oriente os primeiros papas eram os imperadores que reinavam em Constantinopla, também chamado de Império Bizantino. E eles, a partir dali, estabeleciam suas leis, suas regras, e todos deviam pagar tributos a Constantinopla. Nós vamos falar nessa primeira parte, sobre os concílios do Oriente. E voltaremos com outro vídeo para falar sobre os concílios do Ocidente também, ok? Então, sem mais delongas aqui, eu creio que eu devo ter explicado para vocês mais ou menos aí como vai funcionar. Então, sem mais delongas, bora para o estudo. Os concílios ecumênicos da Igreja. Os concílios universais realizados pela Igreja, em número de 21, né, mais o de Jerusalém, descrito aí no livro de Mahassei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 15, foram marcos importantíssimos na sua história, tendo em vista principalmente as definições da doutrina católica ao longo do tempo, vencendo os erros e heresias que comprometiam o depositum fidei, ou seja, o conteúdo da fé, a sã doutrina da fé. Esses concílios e a história dos papas formam como que a coluna vertebral da história da Igreja. Eis porque, de maneira resumida, queremos apresentar os 21 concílios ecumênicos, a fim de que os fiéis comecem a se familiarizar com esses dados importantes da nossa Igreja. Quanto mais conhecemos a história sagrada da Igreja, mais a amaremos e a serviremos. Disse certa vez o Papa Paulo VI que quem não ama a Igreja não ama Jesus Cristo, uma vez que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Cabe uma pausa aqui, pessoal, tá? Pelo jeito, esse estudo aqui foi realizado por alguém intimamente ligada à Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, é um texto, um compilado aqui, romanista, ou seja, é um documento romanista que eu estou apresentando aqui nesse vídeo, o que não caracteriza, certo, que eu concorde com ele, mas o que eu vou tentar trazer aqui nesse vídeo são aí, no caso, os fatos históricos para que possamos entender como tais doutrinas foram consideradas canônicas no decorrer dos séculos, ok? Então, bora lá, vamos começar aí. Concílios do Oriente. Foram 8 que se ocuparam quase que exclusivamente de erros doutrinários que ocorreram no Oriente. Os bispos participantes foram quase que totalmente do Oriente. O Ocidente era representado por um legado papal ou algum bispo. O primeiro concílio de Nicéia, que foi realizado entre os dias 20 de maio a 25 de julho do ano 325 da nossa era. O Papa que presidiu esse concílio se chamava Silvestre I.
entre os anos de 300, né? Ele foi papa durante aí os anos de 314 da nossa era a 335 da nossa era. O imperador do Oriente era conhecido como Constantino Magno. As decisões principais tomadas nesse concílio foi a confissão de fé contra Ario, igualmente de natureza do Filho com o Pai. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Atanásio foi o grande defensor dessa doutrina. Fixação da data da Páscoa a ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte. E o estabelecimento da ordem de dignidade dos patriarcados, Roma, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Vemos aqui, pessoal, que só nesse primeiro concílio de Nicéia já começaram a mudar muita coisa aqui, né? Aí vamos lá, tivemos o segundo concílio, que foi o concílio de Constantinopla, o primeiro concílio de Constantinopla, realizado nas datas, né, entre o mês de maio e junho do ano de 381 da nossa era. Foi presidido aí pelo Papa Dámaso I, que foi papa entre os anos de 366 a 384 da nossa era, na época do imperador do Oriente, Teodósio Magno. As decisões principais que foram debatidas, votadas e acatadas nesse concílio foi a doutrina da divindade do Espírito Santo e a condenação de Macedônio, patriarca, que era contra essa doutrina. Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, que é adorado e glorificado com o Pai e o Filho e que falou pelos profetas. Com o Pai e o Filho ele recebe a mesma adoração e a mesma glória. A sede de Constantinopla, ou Bizâncio, que é a segunda Roma, como eu acabei de falar no início do vídeo, recebeu uma preeminência sobre as sedes de Jerusalém, Alexandria e Antioquia. Desses dois concílios anteriores surge o símbolo, creio, profissão de fé, niceno-constantinopolitano. Aí tivemos o terceiro concílio, pessoal, concílio de Éfeso, realizado entre as datas do dia 22 de junho a 17 de julho do ano de 431 da nossa era. Foi presidido pelo Papa Celestino I, que realizou seu papado aí entre os anos de 422 a 432. O imperador Teodósio o Jovem. As decisões principais votadas e aprovadas nesse concílio. Cristo é uma só pessoa e duas naturezas. Teve também a definição do dogma da maternidade divina de Maria contra Nestório, patriarca de Constantinopla, que foi deposto. Maria é Theotokos, mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Condenou o pelagianismo de Pelágio, que negava os efeitos do pecado original. Bem, tivemos lá também o quarto concílio, que foi o concílio de Caldedônia, realizado entre os dias 8 de outubro a 1º de novembro do ano de 451 da nossa era. Foi presidido pelo Papa Leão I o Grande, que foi Papa entre os anos de 440 a 461 da nossa era, sob aí o reinado do imperador Marciano. As decisões principais, ele reafirma a cristologia do concílio anterior na linha dos santos padres
ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado, segundo o livro de Rivrim, traduzido por Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Outras decisões principais: reafirma a cristologia do concílio anterior, um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa, uma só hipótese. Condenação da simonia, dos casamentos mistos e das ordenações absolutas, realizadas sem que o novo clérigo tivesse determinada função pastoral. Aí tivemos também o quinto concílio, que foi o segundo concílio de Constantinopla, realizado entre os dias 5 de maio a 2 de julho, no ano de 553 da nossa era. O Papa em questão, que presidiu esse concílio, se chamava Virgílio, que foi Papa entre os anos de 537 a 555 da nossa era, na época do reinado do imperador Justiniano. As decisões principais: a condenação dos nestorianos, Teodoro de Mopsuestia, Teodoro de Ciro e Ibas de Edessa. Não há senão uma única hipótese ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, na Trindade. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória, e na Santíssima Trindade. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação. Um Deus e Pai do qual são todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo para quem são coisas, um Espírito Santo em quem são todas as coisas. Aí tivemos o sexto concílio, que foi o terceiro concílio de Constantinopla, realizado na data do dia 7 de novembro de 680 a 16 de setembro de 661. Nossa, esse durou, hein? O Papa que começou a presidir esse concílio se chamava Ágato e presidiu, foi Papa entre os anos de 678 a 681 da nossa era. E outro Papa que também acabou terminando isso aí foi o Papa Leão II, que foi Papa durante os anos de 662 a 663 da nossa era. O imperador era Constantino Pogonato. As decisões principais tomadas nesse concílio: condenação do monotelitismo, heresia defendida pelo patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver só a vontade divina em Cristo. Este concílio ensinou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divina e humana, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu
divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue a vontade divina sem estar em resistência nem em oposição em relação a ela, mas antes sendo subordinada a esta vontade toda poderosa. E o 7º concílio, que foi o 2º concílio de Nicéia, realizado entre as datas do dia 24 de setembro a 23 de outubro do ano de 787 da nossa era, presidido pelo Papa Adriano I, que foi Papa entre os anos de 772 a 795 da nossa era, cujo imperador era Constantino VI, como regente a imperatriz Irene. As decisões principais tomadas, votadas e aprovadas nesse concílio foram contra os iconoclastas, os destruidores de imagens, assentido e liceidade na veneração de imagens. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, ícones, que concorda com a pregação da história evangélica. Onde é que está? Da história evangélica, crendo que de verdade e não na aparência o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm sem dúvida um significado recíproco. Contra os iconoclastas, destruidores de imagem, há sentido liceidade na veneração de imagens. Nós definimos com todo o rigor e cuidado que a semelhança da representação da cruz, preciosa e vivificante, assim as venerandas e sagradas imagens pintadas, quer em mosaico, quer em qualquer outro material adaptado, devem ser expostas nas santas igrejas de Deus, nas alfaias sagradas, nos paramentos sagrados, nas paredes e mesas, nas casas e nas ruas, sejam elas as imagens do Senhor Deus, dos santos anjos, de todos os santos e justos, latria, adoração, dulia, veneração. E por último tivemos o 8º Concílio do Oriente, que foi o 4º Concílio de Constantinopla, realizado na data de 5 de outubro de 869 da nossa era a 28 de fevereiro do ano de 870 da nossa era, presidido pelo Papa Adriano II, que foi Papa entre os anos de 867 a 872 da nossa era, tendo como imperador Basílio de Macedônia. E as decisões principais foi a excomunhão do patriarca de Constantinopla, Fócio, que foi condenado, e o culto das imagens foi confirmado. Então, pessoal, aqui nós vimos todos os concílios que foram realizados em nome do cristianismo no Oriente, ou no Império do Oriente, no caso ali. E fica aí o que esse povo se reuniu para discutir, votar, com certeza votar, servia talvez o voto de maioria, ganhava ali a doutrina que mais agradava esses homens. Então, pessoal, eu já vou ficando por aqui, esse vídeo está muito longo e logo depois voltarei aí com outro vídeo falando sobre os concílios do Ocidente, ok? Os concílios do Ocidente serão assunto aí para o próximo capítulo. Como eu já repito, às vezes aqui o texto pode dar uma ênfase, na questão da importância dos concílios, da importância de tais doutrinas, mas isso não
digamos assim, que não representa, deixo isso claro aqui, não representa a ideia deste canal, ok? Só estou trazendo isso a título de curiosidade, de quais datas aconteceram esses concílios e o que foi votado, como surgiram essas heresias, como surgiram essas doutrinas. Essa é a ideia por trás desses vídeos, dessa pequena série de 2 capítulos chamadas Concílios, ok? Série Concílios. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, esse vídeo está muito longo e amanhã voltaremos aí com a segunda parte e parte final aí, e a conclusão dessa série Concílios, ok? Que o Altíssimo Yahweh Tsevaot abençoe a cada um de vocês em suas respectivas casas, seus respectivos lares, e que a luz do único pastor, o Mashiach, o ungido, o rei, Yahushua HaMashiach, continue dando um norte, um direcionamento para vocês, para cada um de vocês, ok? Fiquem na paz e obrigado e até o próximo vídeo.